Já aconteceu com você de sentir que por mais que você se esforce, fale, explique, as pessoas simplesmente não te enxergam de verdade? Elas acabam desconfiando de você, inclusive? Por muito tempo eu me senti exatamente assim e era uma frustração absurda, porque eu tentava me explicar, me esforçava e as pessoas simplesmente não me viam. Elas falavam era como se elas falassem com uma versão minha que eu não reconhecia. Mas só depois de muito autoconhecimento foi que eu entendi que eu estava carregando projeções. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Dá uma assistida. Estava carregando projeções minhas e dos outros. Projeções são como lentes distorcidas. Quando você vive ocupando um lugar, um papel que não é seu, você não é percebido pelo seu campo energético, mas sim pelo campo energético daquele papel que você está exercendo. Por isso que às vezes você sente um peso, um cansaço, sem explicação. Provavelmente você está carregando, você está vivendo um papel ou papéis que não são seus. Eu, por exemplo, estava vivendo 2 papéis, que eu vou falar aqui, mas tinham mais papéis, inclusive da minha própria mãe, da minha avó, mas eu vou falar de 2 papéis aqui, que era o papel de parceiro afetivo dela, ou seja, o meu pai biológico, e o papel do meu avô. E como ela sofreu muito, né, com essas figuras masculinas, ela me via com essa carga. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tem lógica, de fato não tem lógica, é algo inconsciente. O que a pessoa tem a ver com a mãe ou outra pessoa da família tratar mal? Quando nós carregamos feridas emocionais, é algo automático, Por mais que você tenha boa intenção, que você não queira repetir a história, que você queira tratar o seu filho ou um parceiro afetivo, enfim, de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, o que vai dizer, o que vai ditar aquilo ali é o teu inconsciente, é o que está no teu inconsciente, as informações que estão no seu inconsciente. Então, quando a gente carrega feridas emocionais, vai ser automático tratar as pessoas, viver de projeções. A gente vai começar a projetar as nossas feridas, aquilo que faltou, aquilo que teve em excesso, nas pessoas próximas. Enfim, isso moldou a forma como as pessoas me viam. Então, eu era percebida como alguém que precisava provar tudo o tempo todo. E nada do que eu dissesse, nada do que eu fizesse parecia ser suficiente. Porque, de fato, eu estava num lugar que não me pertencia. Eu estava num papéis que não eram meus. Tá batendo alguma coisa aí? Nada do que você faz parece ser suficiente, talvez para um relacionamento, amizades, trabalho. Então, se você quer saber como as pessoas estão te percebendo, eu vou indicar um filme, tem aqui no YouTube, inclusive, disponível. Se você não gosta de spoiler, pausa esse vídeo e você termina de assistir depois, porque vai ter spoiler agora, tá? E o personagem principal da história, ele é julgado, isso aí já é nas cenas finais, ele é julgado por vários assassinatos de as mocinhas da cidade. Mas no julgamento ele usa um perfume, e se você assistir o filme você vai entender, que ele fez com o cheiro das moças que ele matou. E o que acontece? As pessoas ali que estão ali no julgamento, elas percebem o campo energético das moças, não o campo energético dele, como se ele tivesse se colocado no papel das donzelas, das mocinhas da cidade. As pessoas o percebem como um campo energético de pureza, de inocência. E o que acaba acontecendo? Ele é absolvido. E isso me fez pensar, quantas vezes eu não fui julgada e até condenada por uma carga energética que nem era a minha. Isso pode estar acontecendo com você, inclusive. E o mais doido de tudo isso é que eu também projetava, claro, as pessoas. Eu projetava minha mãe, o meu pai biológico, o meu padrasto, enfim. E eu projetava em qualquer pessoa. Não era só em relacionamento amoroso ou amizade, qualquer pessoa. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que eu fiz um ritual de devolver aquilo que não é meu.
E como parte desse ritual tinha a parte escrita, certo? Então eu escrevi uma carta livremente, comecei a escrever sem entender o que eu estava escrevendo, era uma escrita livre. E eu me surpreendi a cada palavra que eu ia vendo ali na minha frente. E aí foi aí nesse ritual, nessa parte escrita, que eu percebi que a minha mãe me projetava. Ela projetava o meu pai biológico em mim, né? Porque eu escrevi, eu saio desse papel de parceira afetiva, enfim. E aí depois eu queimei essa carta, né? Como uma forma simbólica de devolução. Depois que eu queimei essa carta, aí me veio uma lembrança. Minha mãe falava pra mim que eu parecia muito com meu avô, fisicamente, né? Os olhos, o jeito de andar. Ela disse que eu parecia demais com ele. Aí eu percebi também, ela também estava projetando meu avô em mim. Eu já sabia dessas informações, você também tem informações aí sobre a sua vida, só que talvez você não esteja juntando. Com quem você se parece, né? Com quem disseram que você se parece da família? O jeito, fisicamente. E aí quando eu fui juntando essas informações como um quebra-cabeça, as coisas foram se reorganizando internamente. Se você sente que está vivendo com as emoções, os traumas, os papéis de outras pessoas, vou falar assim, talvez, por quê? Porque por mais que eu estivesse num processo de autoconhecimento, eu comecei esse processo de autoconhecimento lá em 2018, 2019, e eu fazia vários cursos, lia livros, assistia vídeo e fazia tudo, fazia terapia e tal. Vários tipos de terapia, vários tipos de sessões. E parece que nada funcionava. Aí por isso que eu digo, talvez você precise devolver, porque eu não sabia também que eu estava em papéis que não me pertenciam. Eu simplesmente estava com aquela projeção, tinham projetado coisas em mim e eu tinha acreditado. Então quer dizer que esse é o meu papel, sendo que eu não estava ocupando um papel, um lugar que não era meu. E o que pode acontecer quando você começa a devolver o que não é seu? A sair desses papéis, cortar essas projeções. Pode vir um sentimento de culpa muito grande. Por quê? Se disseram que você era isso, você acreditou. Então, eu já digo logo de cara para você começar a trabalhar o sentimento de culpa, a se soltar dessa culpa. Porque você está aqui não é para salvar ninguém. Você já deve ter ouvido falar que a salvação é individual. Pois então, se tá pesado, se tá difícil, se as coisas não vão de jeito nenhum para você ou vai muito amarrado, você tá em papéis que não te pertencem. Então eu digo novamente, talvez você precise devolver o que não é seu. Sabe por quê? Porque só quando a gente limpa o nosso campo energético é que nós passamos a ser percebidos de verdade. A gente passa a ser percebido por quem realmente nós somos, não pelas projeções. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário e me conta aqui. Você sente que está sendo visto pelo que você realmente é ou por alguma projeção? E se você está nessa jornada de autoconhecimento, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é importante, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você!